Olá pessoal, Câmara Aberta de hoje fala sobre direitos do cidadão. Vamos entender qual o papel do Ministério Público na defesa da sociedade e destacar direitos do idoso. Quem nos orienta sobre esses assuntos é o Procurador de Justiça Valberto Lira. O Câmara Aberta está começando. Você de casa nos acompanhando, seja muito bem-vindo ao Câmara Aberta. Doutor Valberto também seja bem-vindo, bom tê-lo aqui hoje. Para mim é uma satisfação também retornar à TV Câmara, e especialmente no momento desse em que, pelo o olhar que nós verificamos do programa, nós teremos a oportunidade, sim, de esclarecer alguns pontos, principalmente com relação aos direitos das pessoas idosas e também aos direitos em geral do cidadão, porque, infelizmente, hoje, muitas e muitas pessoas não procuram seus direitos porque não sabem nem que eles existem. Pois é, doutor, a gente quer fazer exatamente um programa bem didático, né, explicando para o nosso telespectador alguns conceitos. Para a gente começar, qual o papel do Ministério Público nessa defesa do cidadão? Nós temos, por imposição constitucional, através da Constituição de 1988, também denominada de Constituição Cidadã, ao Ministério Público foi incumbido, entre outras coisas, a defesa dos direitos em geral do cidadão, além da defesa do regime democrático e tantas outras atribuições. Mas vamos nos ater com relação ao direito do cidadão. Então, todos aqueles direitos elencados, principalmente no artigo 5º da Constituição, eles são tutelados pelo Ministério Público. E nós vamos citar alguns que são, hoje, pontualmente visíveis de uma maneira explícita. A defesa do idoso, da pessoa com deficiência, da criança, do adolescente, da mulher vítima de violência, né? De todas as minorias. Aí hoje nós temos toda a comunidade LGTB, nós temos também a população indígena, embora essa esteja hoje mais vinculada ao Ministério Público Federal. Enfim, nós temos o meio ambiente, a educação, a saúde. É uma gama enorme de atribuições. O que nós carecemos é que as pessoas nos procurem, porque, como eu dizia anteriormente, às vezes, em virtude de não conhecer que tem esse direito, o Ministério Público não é acionado pelo cidadão comum, vamos dizer assim. O Ministério Público precisa ter consciência do que está acontecendo, né, do erro que está acontecendo, para ele poder agir. Perfeitamente, até porque nós não temos a onipresença, né? Isso só é atribuído a Deus. Então, é necessário que nós tomamos conhecimento. Agora, esse conhecimento ele pode vir das várias formas, seja de uma denúncia, seja através de uma notícia vinculada na imprensa escrita, televisada, falada. A partir daí, o Ministério Público pode, sim, iniciar a sua atuação e buscar sempre assegurar os direitos daqueles que, porventura, estejam sendo lesados. Cabe ao Ministério Público, doutor, a fiscalização também do sistema público, Todos os serviços públicos são fiscalizados e monitorados pelo Ministério Público, além de nós termos a incumbência também de fiscalizarmos os serviços que não são públicos, mas são concedidos. E nós podemos, eu posso mencionar especificamente aqui, dentro da atribuição do Centro de Apoio que eu coordeno atualmente, nós temos o monitoramento e a fiscalização permanente de todos o que antigamente eram chamados de abrigos de idosos, hoje as instituições de longa permanência para idosos. Então você veja que é um serviço público de acolhimento que, em virtude da ausência do poder público, é executado pela iniciativa privada, mas isso não impede que nós fiscalizemos todas essas casas. Qual o papel do promotor nesse trabalho todo? O promotor de justiça ele tem o seu papel, além de investigação, também de execução. Ao contrário de nós, procuradores de justiça, e eu me refiro especificamente na coordenação, o centro de apoio que eu coordeno, porque esse tem por definição legal, imposição da nossa própria lei, a condução das políticas institucionais. Isso que quer dizer? Quer dizer que quando nós vislumbramos a possibilidade de nós adotarmos uma política única, que esse é o sentido do Ministério Público, da sua unicidade. A nível de Estado, nós do Centro de Apoio oferecemos todo o suporte para que os promotores lá na ponta, na execução, eles disponham dos meios necessários e até tornando mais fácil a sua atuação, porque todos nós sabemos que o promotor que está lá
nas comarcas de primeira e segunda instância, que ele é promotor único, ele é efetivamente o denominado homem dos 1001 instrumentos, porque ele tem que atuar em todas as áreas, além das áreas processuais. E que é a realidade nas cidades pequenas do interior? Perfeitamente. E em determinadas áreas, nós temos alguns instrumentos, que não só a promotoria, mas que são capazes também de receber a demanda dos cidadãos e o encaminhamento, lógico, para o Ministério Público. E eu entendo hoje como um grande fortalecimento da sociedade civil, o empoderamento inegável são os conselhos de controle social. Então, você tem lá na ponta, no município, o Conselho Municipal da Saúde, o Conselho Municipal da Educação, o Conselho Municipal do Idoso, que são aqueles instrumentos, digamos assim, para a efetiva discussão, implementação e implantação das políticas públicas. Eu sempre afirmo e reafirmo aqui que no momento em que o gestor se conscientizar de que há esse compartilhamento de responsabilidade, ele dará o devido valor aos conselhos de controle social. Doutor Valberto, temos hoje uma estrutura no Brasil, uma estrutura do Ministério Público suficiente e bem estruturada para dar conta de tanta demanda? Olha, nós temos literalmente que tirar sangue de tapioca. Para você ter uma noção, principalmente os Ministérios Públicos dos Estados, diante do pouco recurso que nós recebemos, nós temos que nos tornar verdadeiros heróis, digamos assim, nessa defesa, porque nós temos comarcas que, diante da impossibilidade que nós temos hoje, de colegas que dispõem apenas de um funcionário. Então, ele é o que ao mesmo tempo? Ele é o digitador, ele é quem bate os termos de audiência, é quem elabora as peças, embora hoje já disponhamos nas promotorias de assessores jurídicos, que nos facilitam muito, mas carecemos muito. E esse esforço tem sido um esforço contínuo, nós temos que reconhecer, desde as administrações anteriores, que o doutor Oswaldo Trigueiro do Vale, que foi o nosso primeiro procurador de justiça, sendo promotor, e hoje continua com o doutor Bertrand, um esforço hercúleo para que nós tenhamos todas essas nossas necessidades satisfeitas. Sabemos que não é possível de uma hora para outra. Então, como coordenador do centro de apoio, eu tenho 2 funcionários. Eu tenho que me desdobrar e encontrar alternativa para que o serviço não pare em virtude dessa nossa carência, porque a sociedade não tem nada a ver com isso. Cabe a mim, como procurador e os coordenadores do centro de apoio, cabe ao promotor de justiça de qualquer promotoria, ele procurar os meios de atender a população e não só ficar reclamando, porque a reclamação em si não resolve nada. São muitos os desafios, né, pelo que o senhor fala aí. A gente até fez um Câmara Aberta recentemente sobre a importância da conciliação para folgar o judiciário, né? A gente recebeu aqui, explicou como a população poderia evitar conflitos, né, e chegar o conflito a um processo judicial. Isso é importante, inclusive, incentivar a população. Importantíssimo, e hoje nós já trabalhamos muito na chamada mediação de conflitos. Porque no momento, e são às vezes tantas coisas que chegam para a judicialização que poderiam ser evitadas, isso faz com que hoje nós tenhamos um sistema de justiça totalmente congestionado, porque são milhões e milhões de processos, né? E sem que efetivamente seja dada uma resposta à sociedade. A sociedade não tem nada a ver com isso, nós pagamos nossos impostos. A carência dos serviços públicos, principalmente eu vou me referir ao sistema do qual eu faço parte como membro do Ministério Público, que é o sistema de justiça, tem que encontrar alternativa para que utilize de boas maneiras as cartas que tem para nós resolvermos os problemas. Repito, enquanto nós ficarmos reclamando que eu não tenho funcionário, que eu não tenho recurso, e aí, onde é que nós vamos chegar? Em lugar nenhum. Infelizmente, tem que se mexer com o que tem, tem né, que doutor? se valer, e já disse alguém que o bom jogador é aquele que joga com as cartas que tem na mão. Eu vou para uma partida de pôquer, se eu já vier com o jogo feito, não me adianta, não tem nenhum valor. É preciso que eu jogue bem com as cartas que eu tenho na mão. E trazendo para o nosso meio, é preciso que eu ofereça à população o serviço de primeira qualidade, porque assim está determinada pela Constituição, dentro do que eu tenho em mãos.
e não ficar sempre, repito, e me perdoe o pecado da repetição, sempre, como se diz popularmente, lamentando o leite derramado. Não, nós temos é que ter uma atuação efetiva nesse sentido. Agora, pensando numa melhora na estrutura, seria o caminho do aumento de funcionários, o senhor acredita? Bom, em primeiro lugar, nós temos que ter uma realidade que, infelizmente, não existe. É o pouco orçamento que o Ministério Público tem. Para você ter uma noção, nós temos o quê? Hoje em torno de 2% de orçamento. O Poder Judiciário tem 6%. Então você veja a disparidade. Em alguns momentos nós temos mais membros, né, em atuação, porque além dos promotores que devem funcionar junto ao juizado, nós temos os promotores das chamadas promotorias de direito difuso, que não estão sempre nessa atuação. Então, é necessário isso. E também, logicamente, nós temos que ter mais funcionários, mas isso depende de recursos. Nós precisamos de um bom recurso humano, mas dependemos também que tenhamos recurso financeiro, né? Então, é como diz o grande filósofo cearense, o cantor brega Falcão, dinheiro não é tudo, mas é 100%. É sempre necessário para se melhorar estruturas como essa. Não se pode falar, até dentro da nossa própria casa, se nós não tivermos o nosso ganho, como é que nós vamos? Imagina uma estrutura, a nível de Estado, vamos falar assim, do Ministério Público. Hoje nós temos aproximadamente 220, 230 integrantes da instituição, só membros, promotores, procuradores. Então é necessário, logicamente, que nós tenhamos mais recursos. Nós achamos difícil, porque nós incomodamos muito. Então, muitas vezes, a contrapartida que nós recebemos não é de auxílio, mas sim sempre procurando podar ou anular algumas atribuições. E uma prova cabal disso foi o que nós passamos ano passado, né, com a famosa PEC, que queria tirar as atribuições do Ministério Público. Que não foi aprovada, né, que passou. Não foi aprovada, a população brasileira foi esclarecida e entendeu que aquilo seria um grande retrocesso, ela se viria furtada de um defensor que é justamente a classe hoje, a instituição denominada Ministério Público. Doutor Valberto, deixa eu vir aqui para alguns direitos. O senhor esteve por muitos anos à frente da Promotoria de Defesa dos Direitos do Cidadão, né? Envolvendo a questão do idoso, da pessoa com deficiência também. Quais os principais problemas que ainda existem aqui em relação a esses dois públicos? Não só aqui, de resto no Brasil todo. O que nós estamos a carecer ainda são de políticas públicas. Porque você não pode pensar em nenhum direito completo, digamos assim, pleno, se nós não tivermos política pública. Vamos citar o caso, vamos nos ater à área do idoso. Nós temos uma população hoje no estado da Paraíba de quase 25% de população idosa. É um grande número. Nesse percentual, nós temos as pessoas que não têm família e outros que têm família, mas são abandonados pela família. E onde é que nós vamos acomodar essas pessoas? Temos que acomodar no chamado sistema de acolhimento. Quais são? Instituições de longa permanência para idosos, centros de dia, centro de convivência. Temos no estado da Paraíba nenhuma instituição pública, né? Então, são todas particulares. Centros de dias, nós não temos no estado da Paraíba um sequer. Então, há carência da política pública, como de resto existe também em outros setores, como da saúde, né, da assistência social, porque é um problema muito sério que os profissionais da saúde ainda não se conscientizaram da obrigação que eles têm, determinado pelo Estatuto, por exemplo, de visitar o idoso que está acamado na sua casa, que ele não tem possibilidade, obrigação é do médico ir lá. E nós encontramos ainda grande resistência nesse sentido. A gente explora mais esse assunto no segundo bloco. Vamos fazer uma pausa aqui para o intervalo. Na sequência, então, continuamos essa conversa. Até já.
O Câmara Aberta está de volta, hoje falando sobre direitos do cidadão com o Procurador de Justiça, Valberto Lira. Doutor Valberto, a gente vinha falando da ausência de políticas públicas, né? Para essa questão do idoso, da pessoa com deficiência física também. O que é que cabe ao Ministério Público na cobrança para que algo seja feito nessas lacunas que existem? Nós adotamos uma meta, uma rotina de nossa atuação para nós evitarmos ao máximo a judicialização. Então, no momento em que o Ministério Público, qualquer promotor de justiça que tem atribuição em determinada área, ele toma conhecimento da falta de uma dessas políticas, ele instaura um procedimento e, a partir daí, são notificadas as partes que deveriam oferecer esse serviço, né, essa política, e nós caminhamos, algumas vezes resolvemos através da celebração de um termo de ajustamento de conduta, que é um instrumento legal conferido ao Ministério Público, ou, quando isso não é possível, nós temos que judicializar através da ação civil pública. Só para mencionar, o ano de 2014, uma das metas do nosso Ministério Público aqui no estado da Paraíba, com a atuação do Centro de Apoio que eu coordeno, da Cidadania dos Direitos Fundamentais, foi um projeto que é o Projeto Acolher. O que diz isso? Nós fizemos um levantamento e verificamos que não existe nenhuma instituição de longa permanência para idosos no estado da Paraíba. Todas são particulares, são privadas. Então, estamos gestionando junto aos municípios e explicando a necessidade de que nós tenhamos esse instrumento, essa modalidade de acolhimento pública. Alguns lugares nós temos tido sucesso e eu posso mencionar que ultimamente foi assinado um termo de ajustamento de conduta com os municípios que fazem a comarca de Esperança, Esperança, Montada, Areal, São Sebastião e Lagoa de Roça. E os próprios gestores acordaram com o Ministério Público de formar um consórcio diante da necessidade, porque são alguns municípios pequenos que não necessariamente deverão ter a sua própria instituição de longa permanência. Então, eles estão formatando e formando um consórcio para construir, e essa casa de acolhimento, ela atenderá a todos os municípios. Em outras situações, que nós verificamos, de acordo com o que é colhido, da não necessidade de uma instituição de longa permanência, mas estamos pleiteando e fazendo gestões junto aos gestores para que eles criem o centro-dia. Por quê? O centro-dia, a pessoa idosa que tem essa necessidade, passa o dia lá no centro, né, com os cuidados que são necessários, a assistência médica e tantas outras, mas ele volta para o convívio da família. Isso é muito importante, porque tem muitas famílias que, diante do trabalho de ocupação de todos os integrantes, o idoso ficaria em casa sozinho, né? E lá no centro-dia ele teria esse apoio e não quebraria nunca o vínculo familiar, porque sempre ele estaria com os seus familiares. Ao contrário do que acontece hoje nas instituições de longa permanência para idosos. Hoje o percentual de quase 80% daqueles idosos que estão nas 39 instituições que nós temos no estado, muitos deles, a família chega lá, é como que aquilo fosse um depósito. Pega o cartão, dá ao dirigente da instituição, dá a senha, né? E a partir daí nem tem mais uma preocupação de verificar como está aquele seu ente querido. Embora isso caracterize um crime previsto no Estatuto do Idoso, é muito difícil nós alcançarmos. Por quê? Porque os próprios dirigentes das instituições são omissos. Por quê? Porque como eles têm o cartão do benefício, como eles têm a senha do benefício, e isso é comum aqui, e agora nós vamos mudar por conta de um projeto que nós temos, as instituições sequer cumprem, todas elas, sequer cumprem o que é determinado pelo Estatuto do Idoso, que nós temos um termo, é a transparência dos recursos que recebe. É obrigado a ele publicar mensalmente um balancete, vamos dizer assim, do que arrecada dos idosos, do que gasta, e além de outras doações, porque todas as instituições eles recebem doação, mas isso não entra na contabilidade deles. Então, isso também é um ato de omissão dos dirigentes. Nós estamos buscando, vamos ter esse comitê a que eu me referi anteriormente.
está em fase de conclusão de uma normatização para essas instituições, porque infelizmente no estado da Paraíba nós não temos apenas a resolução da Anvisa, e que a realidade é outra, nós temos realidades muito pontuais nossas que nós estamos tratando, e a partir do ano que vem, essa é a nossa esperança, que essa normatização seja publicada para que a partir daí nós tenhamos mais um instrumento de fiscalizar também os dirigentes das instituições. Porque ocorre muitas e muitas vezes que as próprias instituições, elas praticam crime contra o idoso e a gente não pode alcançar porque não existe, dentro da nossa perspectiva, esse poder de fiscalização. Porque isso é necessário e nós estamos com vários contatos para nós estabelecermos a criação nos municípios onde tem essa instituição. Infelizmente, aqui em João Pessoa, nós não encontramos receptividade por parte da Secretaria, mas já estamos em fase de assinatura de um termo de cooperação com as prefeituras de Bahia, Cabedelo e Santa Rita, da região metropolitana, e a partir daí nós vamos ter essa cooperação do Ministério Público com as prefeituras e nós temos a noção de quantas pessoas estão nessa instituição, quais são suas carências para que a política seja oferecida. Como é que você pode oferecer alguma política se você não sabe quantos, onde estão e o que necessitam? Precisa ter conhecimento da situação. Ter conhecimento da situação. Doutor? Infelizmente, volto a dizer, há cerca de já quase 2 anos, nós tentamos isso com a Prefeitura de João Pessoa, não foi possível. Vamos encontrar outra alternativa, porque agora estamos também celebrando os termos de cooperação com instituições privadas, outras, com as universidades, as faculdades que aqui tem, tanto no âmbito da assistência social, porque temos muitos cursos de serviço social, e a partir daí nós vamos fazer esse censo. Se a Prefeitura não quis participar, nós não podemos forçar, embora seja a obrigação dela, e a partir daí nós vamos ter esse censo. Aí sim, mais incisivamente, nós vamos ter que cobrar da administração essas políticas. Essas parcerias que o senhor cita aí nas universidades são fundamentais para conseguir tirar o idoso de situações, por exemplo, a gente ainda vê muito comum aqui na capital, idosos no semáforo, pedindo moeda mesmo, enfim, às vezes lavando o vidro do carro. Tirar esse idoso ainda é responsabilidade nossa, apesar que a família também deva ter sua responsabilidade? A responsabilidade pela a proteção ao idoso está dito tanto na Constituição como no próprio Estatuto. Ela é, digamos assim, uma comissão tripartite. É a família, a sociedade e o Estado. O que você se referiu, nós sabemos da existência disso. O que é que falta? Falta primeiro, aí vai, uma política pública de abordagem dessas pessoas. Caberia, vamos nos ater aqui especificamente a João Pessoa, caberia a quem? A Secretaria, que tem atuação na assistência social, ter uma equipe para abordagem dessas pessoas, porque você só vai saber. Está lá o seu José da Silva pedindo esmolas todos os dias em determinado semáforo. Sim, todos os dias eu vejo. Mas cadê o poder público que não chegou lá para saber por que é que seu José está ali, onde é que ele mora, quais são suas carências, se ele é uma pessoa que recebe um benefício previdenciário, se recebe um benefício assistencial, enfim. Carece, vamos voltar para o lugar comum que você mencionou. Se eu não sei quais são as necessidades, não tem como. Então, é uma missão que, através dessa nova parceria que nós estamos buscando com as universidades, com a área da educação, da assistência social, da arquitetura, agora mesmo, nós estamos com uma grande parceria com o curso de arquitetura da Universidade Federal da Paraíba. O curso de arquitetura está realizando diagnóstico sobre a acessibilidade de todas as instituições aqui na região metropolitana. Por quê? Porque a partir daí nós vamos exigir que sejam cumpridas essas normas, né? Inclusive, vamos oferecer mais uma condição para que o próprio empresariado, através do que hoje legalmente é possível, de aplicar os seus recursos, a sua dedução do imposto de renda para a realização dessas obras. Porém, nós estamos a acariciar o quê? É que, apesar de termos algum recurso dentro do Fundo Municipal do Idoso, nós não temos nenhum projeto. As pessoas,
ainda são daquela ideia de que a gente tem sempre que buscar recursos, tem que buscar recursos com o poder público, com a iniciativa privada, sem nós termos projeto. Isso é inadmissível nos dias de hoje. É preciso também que haja uma profissionalização dos dirigentes dessas instituições. Você encontra pontualmente, vamos nos referir aqui em João Pessoa, nós tínhamos até pouco tempo 6 instituições, agora mais uma está encerrando suas atividades, mas você encontra pontualmente uma instituição que tenha um plano de trabalho. Como é que pode acontecer? Recentemente, não, desde o ano passado, que foi oferecido condições também deles receberem recursos para algumas necessidades suas. O que é que nós encontramos? As instituições, 99% não tinha legalização. Faltava um instrumento menor, um alvará de funcionamento da prefeitura, um registro no Conselho Municipal do Idoso da Assistência Social. Veja, é um amadorismo que impera, infelizmente nós não chegaremos a lugar nenhum. Os desafios ainda são grandes, como o senhor tem falado. Doutor Valberto, quem quiser entrar em contato com a promotoria, com a procuradoria, a população que precisa de alguma informação ou quer fazer alguma denúncia, como pode procurar vocês? Olha, hoje nós temos vários parceiros que recebem essas denúncias. Vamos nos referir aqui ao nosso estado da Paraíba, a João Pessoa, o estado da Paraíba. Nós temos implantado desde o mês de março desse ano um serviço de recebimento de denúncia a nível de estado. A ligação é gratuita, DISC 123. No momento em que o cidadão ou a cidadã diz 123, automaticamente vai para esse instrumento, esse local hoje que nós recebemos. E lá são recebidas as denúncias, não precisa se identificar. Isso é importante avisar. É importantíssimo, né? Porque muitas vezes é muito natural. As pessoas dizem, não quero me envolver em briga de vizinho, em confusão de briga, é muito natural. Então nós temos esse veio de não precisa se identificar e no momento em que recebe isso, é remetido ao Ministério Público e a partir daí nós adotamos as providências, convocando parceiros outros com atuação específica na área, CREAS, CRAS, e vamos perseguir se que aquela situação seja seja modificada e seja sanada qualquer irregularidade. Temos também o DISC 100, esse é a nível nacional, muitas vezes é muito mais difícil. Nós temos as delegacias de polícia em qualquer lugar e em todas as comarcas nós temos as promotorias de justiça e as pessoas para lá podem se dirigir. Tá ótimo, doutor Valberto. Muito obrigado por todos esses esclarecimentos hoje. Seja sempre muito bem-vindo aqui, portas sempre abertas para o senhor. Eu agradeço a oportunidade e me coloco também à disposição de vocês. A TV Câmara tem um foco diferenciado, né, das que são meramente comerciais, e esse foco de informar a população e aos cidadãos e cidadãs dos seus direitos, entendo eu que isso é de uma valia toda a prova. Parabéns a vocês que fazem a TV Câmara. A gente agradece também. Você de casa também, muito obrigado pela companhia hoje. A gente se vê no próximo encontro. Tchau.